É necessário tratar a tireoidite de Hashimoto? A tireoidite de Hashimoto é bastante prevalente na população e hoje, com a realização de mais e mais exames, mesmo quando a pessoa não tem nenhum sintoma, mais pessoas têm descoberto que elas têm essa tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto vai consistir numa doença autoimune da tireoide. É produzido anticorpos que vão provocar uma reação inflamatória crônica na nossa tireoide. E isso pode ocasionar disfunção hormonal da tireoide. Nem sempre as pessoas vão desenvolver a disfunção hormonal. Geralmente é o hipotireoidismo, porque existe uma tendência de ir perdendo a função gradativamente da tireoide, mas pode ter pontualmente também situações de ativação que ocorrem no hipertireoidismo, que a gente costuma dizer que é transitório. Produz um pouco mais de hormônio, libera um pouco mais de hormônio, mas depois isso volta, regride e volta à normalidade ou pode cursar com um hipotireoidismo, que é quando falta o hormônio da tireoide. Nem sempre, então, a pessoa vai desenvolver, porque às vezes esse anticorpo não está chegando a ponto de destruir a tireoide numa quantidade que cause o hipotireoidismo. E muitas pessoas pensam, então, que elas têm que tomar algum remédio específico para combater, para curar a tireoidite Hashimoto, mas ela não tem cura. Existem pessoas que vão ter uma ativação maior desses anticorpos que outros. Existe um forte componente genético, né? Isso é hereditário, é genético. Ah, mas na minha família não tem. Muitas vezes a gente não sabe, né? Porque como ela é uma doença assintomática, né? As pessoas podem não sentir nada, porque quando você não tem a disfunção hormonal, você não vai perceber isso, só se você fizer um exame. Às vezes faz por outra razão, né? Tá investigando um sintoma, mas não é disso, mas acha que é, aí acaba descobrindo. Então pode ser que pessoas, nossos antepassados, tenham tido isso e sem saber também, tá? Tem algum componente ambiental, alguns eles desconhecem, nem tudo a gente sabe. Pode ter componentes que fazem como se fosse um gatilho, né? Como, por exemplo, alterações, deficiência de iodo, que está associado com o hipotireoidismo, né? Pode ser um gatilho. A gestação, a gente sabe que é um gatilho para manifestar essa condição. Deficiência de alguns nutrientes, como o selênio, pode ser que também interfiram nesta doença, assim como a questão da síndrome metabólica, obesidade, insulínica, pode alterar a função tiroidiana. Então, às vezes a pessoa tem essa tireoidite de Hashimoto e às vezes altera o hormônio da tireoide, mas é uma alteração mais associada com o ganho de peso, por exemplo. Às vezes a pessoa perde um pouco de peso, volta ao nível adequado de hormônio, por exemplo. Isso pode acontecer também. Então, nós não precisamos dar medicamento específico para a tireoidite Hashimoto. A gente vai cuidar da pessoa como um todo. É necessário que as pessoas tenham uma vida mais saudável se elas querem se sentir bem, se elas não querem ter sintomas que são muito parecidos, né, com o hipotireoidismo, porque cansaço, queda de cabelo, desânimo, inchaço, estão associados ao estilo de vida não saudável. Quando a gente não se alimenta direito, não dorme direito, não faz exercício, bebe mais bebida alcoólica, tudo isso faz a gente se sentir com essas alterações semelhantes, né? Então isso pode confundir as pessoas e achar que elas estão com manifestações associadas à tireoidite Hashimoto, né? No caso, o hipotireoidismo, por exemplo. Quando você dá hormônio para a pessoa e ela não tem disfunção hormonal, você vai dar um hormônio que ela não precisa. Isso vai causar, por exemplo, um excesso de hormônio. Então não tem sentido a gente dar o hormônio para a tireoide. E não tem um remédio específico muito eficaz para combater a tireoidite Hashimoto. Sabe? Eles tentam fazer essas medidas de ajuste da quantidade de micronutrientes, que às vezes em alguns países é menos comum, porque tem um sal iodado, então dificilmente vai ter uma deficiência de iodo, tem que ser uma deficiência grave para alterar isso, né? Não é uma deficiência leve. Né? Assim como o excesso, por exemplo, de iodo pode também alterar a tireoide, né? Então quando a pessoa consome suplementos excessivos de iodo, sim, pode ter sinais de alterações na tireoide que podem causar, inclusive, sintomas como hipertireoidismo associado à descarga de excesso de hormônio, por exemplo, na circulação, que não tem necessariamente correlação com a tireoidite de Hashimoto. Ok? Espero ter ajudado a entender um pouquinho sobre isso. Eu sei que muita gente pensa, já deve ter visto divulgações de que a tireoidite Hashimoto tem cura,
que se você tomar certo suplemento, certa situação vai resolver o problema, mas lembre-se que não é tão simples assim. É importante manter sua saúde em dia. Se você tem deficiência de vitaminas, você vai corrigir. Se você tem outras doenças, sejam adequadas, corrigir sua alimentação para que fique melhor, fazer exercícios, cuidar da sua saúde mental. Tudo isso vai te ajudar a se sentir melhor, né? Mas a tireoidite Hashimoto a gente não consegue curar dessa forma. Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, o endocrinologista é o médico que mais tem preparação para poder te orientar a respeito deste assunto. Até a próxima!